A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, está escrito: E achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Quem, sendo Deus Todo-Poderoso, seria capaz de entregar a sua vida em benefício de um ser tão complexo como é o ser humano? Nós poderíamos aqui citar, nós poderíamos aqui mencionar diversas atitudes humanas reprováveis, não pelo Senhor Jesus Cristo como Deus absoluto, mas por nós mesmos sendo seres humanos. Quantas vezes a gente se decepciona com as pessoas? Às vezes um membro da família, um familiar, um amigo, um colega de trabalho, um chefe, ou até mesmo no nosso ciclo religioso, aquelas pessoas que são adeptas a frequentar templos religiosos, acaba se decepcionando com aquilo que ele vê, com aquilo que ele presencia naqueles locais. Então, a complexidade do ser humano é algo que às vezes foge da nossa lógica, foge do nosso raciocínio, visto que muitas das vezes estamos perdidos no nosso próprio egocentrismo. E no decepcionar com outras pessoas, quantas vezes nós decepcionamos terceiros? Porque não podemos falar em se decepcionar com alguém sem antes dizer que a gente também decepciona as pessoas. E quantas vezes nós decepcionamos alguém? Decepcionamos os nossos familiares, o nosso cônjuge, nossos amigos, os nossos líderes, seja ele religioso ou não, mas acabamos por decepcioná-los, visto que somos humanos e às vezes até mesmo decepcionamos nós mesmos, de tão estranho que somos, de tão esquisito que é o ser humano. Agora você imagina você criar criar um produto, você criar um ser, e depois você precisa você mesmo se colocar no lugar daquela sua criação, daquilo que você criou, tendo o mesmo material que foi usado na criação, da mesma forma que foi gerado, para que você possa tentar mostrar que tudo é possível, que basta um pouco de querer, um pouco de boa vontade da parte daquela sua criação para que possa estar mais próximo de você. Você imagina você criar um jogo e você não conseguir jogá-lo?
você não entender a complexidade desse jogo. E às vezes isso acontece com o ser humano. Assim aconteceu com o Senhor Jesus Cristo, que teve que voltar, teve que vir a esse mundo na mesma materialidade do que nós, a fim de provar para nós que se nós quisermos, se nós tivermos interesse, se nós desejarmos, somos capazes de nos aproximar, somos capazes de estarmos com o Senhor, somos capazes de viver ao lado de Cristo Jesus. Você pegar e aceitar passar por todo o sofrimento, passar por tudo que aflige, por tudo que envolve o ser humano, sendo que ele é fruto da sua criação, ele é algo que você criou, é algo que você formou, e você agora tem que se trajar como o próprio ser humano, para provar para o ser humano que é capaz. Mas o que o Senhor Jesus Cristo, Criador da humanidade, de todo o universo, queria provar para nós? Sendo Ele Deus, não precisava provar nada para nós. Mas mesmo assim, Ele se esvaziou da sua glória. Ele se esvaziou de toda a sua divindade. Se trajou-se como homem. Veio ao nosso encontro. Passou por todos os processos, por toda a luta, por tudo aquilo que, como ser humano, nós havemos de passar, com a intenção de impostar para nós que se nós quisermos, se nós desejarmos, se nós confiarmos nele como Deus absoluto, como Deus soberano, como Deus poderoso, somos sim capazes, somos sim em Cristo Jesus alcançarmos a redenção. Mas pela complexidade que nós temos como seres humanos, eu acho que é isso que faz o diferencial, é que todos os dias precisamos nos arrepender, precisamos voltar, precisamos ser aquilo que a gente não é, ser aquilo que a gente procura ser. E isso só é possível, isso só é capaz, isso só é alcançável se tivermos ligados em Cristo. O Senhor nasceu, cresceu, nos ensinou através dos apóstolos escolhidos por Ele a andarmos conforme o seu querer, andar conforme a sua vontade, para que nele pudéssemos alcançar a vida eterna, para que através dele todos nós fôssemos capazes de alcançar
capazes de obter, capazes de ter a salvação. Mas a liberdade que o próprio Senhor nos deu, na qual é conhecido como livre-arbítrio, muitas das vezes nos impede de aproximar do Senhor, muitas vezes nos impede de estar com o Senhor, de aceitar a correção, o conselho, de aceitar caminhar ao lado do Senhor, pois Ele não obriga ninguém a caminhar consigo. O Senhor não obriga ninguém a estar consigo. Todo que quiser andar, que quiser caminhar com o Senhor Jesus Cristo, falasse isso de bom grado, falar isso de própria vontade, por amor a Cristo e não por obrigação. Por isso estamos aqui diariamente falando que esse sistema religioso cristão, baseado em formação, em criação de igreja, muitas das vezes faz com que o cristão se apostata da fé, porque ele passa a ser um religioso. Não é que ele se desvia dos caminhos do Senhor, não é que ele deixa de fazer a vontade do Senhor. Não, é porque ele cai na rotina. Ele já não tem mais o mesmo desejo, ele já não tem mais o mesmo interesse de crescer, em adquirir, de estudar a palavra, de procurar saber o que o Senhor quer para a sua vida. Ele se prende a um regime religioso, totalitário, onde a religião cristã ensina para ele a se colocar no centro da vontade do Senhor, e que todas as outras coisas vão girar ao seu redor, quando na verdade não é assim. Quando na verdade não é dessa maneira, não é dessa forma que vai proceder. Nós não somos o centro de criação, nós não somos o centro de formação do Senhor. Nós não somos a base estrutural. Antes, pelo contrário, o centro do universo, o magno da terra, o que move o homem, é o próprio Senhor Jesus Cristo, e não o contrário. É o Senhor Jesus Cristo que está no centro. E nós, prostrados perante Ele, adoramos, clamamos a Ele, buscamos a Ele a redenção. Andar nos caminhos do Senhor não é simplesmente você se tornar afiliado, partidário de uma instituição religiosa e ali ficar buscando: Senhor, me faz rico, Senhor, me dá casa, Senhor, me dá um carro, Senhor, me dá uma família reestruturada, Senhor, me cura dessa enfermidade. Seguir o Senhor Jesus Cristo vai além dessas coisas. Está além de todas essas coisas na qual vemos, na qual assistimos. Seguir ao Senhor Jesus Cristo é se entregar, é abrir mão do seu eu, é abrir mão da sua vontade. E quando eu frequento um templo religioso onde eu fico me dá, como eu
estou me esvaziando, se eu estou só pedindo, eu não estou me entregando para que o Senhor, através da minha vida, possa se mostrar, possa se fazer Deus na vida do meu próximo, na vida do meu semelhante. Não podemos de maneira alguma, não podemos de hipótese alguma aceitar ser conivente com o sistema religioso. O sistema religioso que condena certo tipo de pecado, mas o outro pecado é perdoado. Não existe pecado pequeno ou pecado grande. Pecado é pecado. Quantos líderes religiosos que já estão no seu segundo, terceiro casamento e ainda se acha líder de igreja? Quantos líderes de igreja estão envolvidos com sonegação de imposto, com charlatanismo, estelionato, com desvio de dinheiro? Pecado é pecado em qualquer situação. Não existe o cara ser chamado de ladrão porque roubou 1 milhão e o cara que roubou 1 real não é ladrão. É ladrão do mesmo jeito. Não podemos aceitar o que o mundo nos prega, o que o mundo quer que a gente aceita. Não podemos de maneira alguma ser conivente com ele só errou, ele se arrependeu, ele vai ser disciplinado, ele vai ser corrigido, ele vai voltar e depois apontar o erro dos outros. Devemos olhar para os nossos próprios umbigo. Devemos olhar para dentro de nós mesmos e ver se aquilo que estamos fazendo, e ver se aquilo que estamos realizando está conforme o que o Senhor quer, está conforme a palavra. Porque falamos que a apostasia não é você sair de um sistema religioso, mas se você se conformar com aquele sistema religioso, você não começar a questionar as coisas que é colocada, as coisas que é imposta, as coisas que é dita. Sabe por causa de quê? Porque você começa a ser conivente. Eu conheço um caso de uma igreja que um jovem estava fazendo um bom trabalho no culto que eles chamavam de culto de jovens. Ele, isso com a bênção do seu líder, do seu pastor, ele começou o culto que eles realizavam no sábado, passou a ser realizado no domingo, só que após o culto de domingo à noite, até que um dia, aquele líder daquela igreja, o dono daquela igreja, deixou que Satanás entrasse na sua vida e, movido de ciúme, movido de inveja, começou a infiltrar-se naquele culto que era realizado. O altar daquele templo religioso, no horário desse culto de jovem, parecia um palco de uma boate. Só faltou ter o pole dance, só faltou ter as dançarinas. Não estamos falando aqui querendo discriminar ninguém, mas é só para ilustrar como era feito, como era aquele altar.
Até que um dia aquele jovem que sabiam de outras coisas obscura dentro daquela instituição religiosa, resolveu barganhar com o dono da igreja, colocando para ele a condição de que ele não viesse a intervir, ele não viesse a se envolver com o trabalho que ele estava realizando, e assim ele não iria expor para toda a igreja o envolvimento extraconjugal da filha do dono daquela igreja. O dono daquela igreja, não sei se ele não acreditou, ou se Satanás, ou mesmo o próprio Senhor Jesus Cristo, eu não sei, não permitiu que ele acreditasse que aquele jovem fosse capaz de fazer tal coisa. Ao que aquele jovem fez. Uma igreja com mais de 300 membros ativos, fora os visitantes, foi reduzido a 50. E essas 50 pessoas que ainda permaneceram naquele local após o escândalo de adultério da secretária da igreja, que era filha do pastor, aquelas pessoas que permaneceram ali, permaneceu por causa da tradição, permaneceu porque a vida toda ela viveu ali, ela passou a vida toda dela ali, ela nunca se viu fora daquele quadrado, ela não saberia estar longe dali. E tal promiscuidade ocorreu na dependência da igreja. Estava fazendo daquele tempo religioso um prostíbulo, um local da carnificina, um local de adultério, de prostituição. E aí aqui a gente precisa ponderar dois casos. Aquele líder religioso que sabia o que estava acontecendo dentro do seu tempo religioso, que estava ocorrendo com a sua filha, e não tomou postura. Antes ele pegou, mandou para um outro local, para um outro estado, e ali sempre lhe dava uma ajuda de custo. O marido dela lhe perdoou, fez bem, fez a obrigação dele. Aquele jovem saiu, tantas outras pessoas também saíram. E o segundo ponto que a gente precisa ponderar, até que ponto que vai a barganha para assumir um cargo, para assumir uma função dentro de um templo religioso. Nessa história não teve quem estava certo, não teve quem estava errado. Aquele líder religioso estava errado porque ele sabia do que estava acontecendo e não tomou a postura que ele tomaria se fosse qualquer outra pessoa membro da sua igreja.
Aquele jovem errou pela maneira com que ele fez, não por ter trago a clareza, a luz, o que estava acontecendo, mas pela barganha que ele tentou fazer. Mas por que tudo isso ocorreu? Porque muitas das vezes a maioria das pessoas que frequentam templos religiosos não baseia a sua vida na Bíblia, não baseia a sua vida na palavra do Senhor, naquilo que o Evangelho diz, naquilo que o Evangelho nos ensina, naquilo que o Evangelho nos instrui. Mas antes, eles baseiam as suas vidas, baseiam o seu querer, baseiam o seu entendimento nas suas próprias vontades, nos seus próprios desejos, naquilo que eles acreditam, naquilo que eles acham que é verdade. Uma pessoa que frequenta uma instituição religiosa que ensina que somente 144 mil pessoas terão direito à salvação, como a Adventíssima do Sétimo Dia, a Igreja do Tabernáculo. Se são só 144 mil e uma igreja do porte que é ambas as duas, eu não saberia dizer se é o número ao certo, o número de membros que ambas têm, mas sabemos que passa da casa dos milhões. Algo está errado. Se só 144 mil terão direito à salvação, o que será feito com a dezena, centena de milhares, milhões de outros membros? Isso a profetisa da Adventista do Sétimo Dia não explica. O fundador da Igreja do Tabernáculo, William Branham, também não teria capacidade de explicar. Você sabe por que Ellen White da Adventista e nem William Branham da Tabernáculo não teria capacidade de explicar? Simples. Porque são coisas que o homem criou. Pegou separadamente versículos bíblicos e fundou a sua própria instituição religiosa, fundou a sua própria igreja. Da mesma forma que as igrejas adeptas à questão financeira, à prosperidade, como a Universal, a Despertar da Fé, a Internacional da Graça, Mundial do Poder de Deus, e outras igrejas que antes não eram adeptas, mas que hoje também estão indo para o mesmo caminho, como a Batista e a própria Igreja do Evangelho Quadrangular. Da mesma forma que eles não conseguem explicar porque o Senhor Jesus Cristo é uma pessoa pobre, é uma pessoa que não se preocupava com o que ia ter de comer, com o que ia ter de vestir, não se preocupava com os impostos que tinham que ser pagos. E não me venha com a chorumela, como diria que saudoso comediante, já falecido. Ah, mas ele era Deus. Tá, então como é que você explica pessoas como
Pedro, que era casado, aliás, era o único maior de idade do grupo dos apóstolos, que trabalhava com seu irmão, com seu amigo num barco pesqueiro, e chutou literalmente o pau da barraca quando ouviu o chamado do Senhor Jesus Cristo e foi viver disso. Como explicar a vida do apóstolo Paulo? Rico, estudioso, religioso, bem-sucedido profissionalmente, poliglota porque falava 3 idiomas, com dupla nacionalidade, respeitado pela sociedade religiosa, respeitado pela sociedade política, e um cumpridor da lei, tanto dos homens como a de Deus. O que dizer de alguém que largou tudo isto e terminou a sua vida tendo do seu lado somente um companheiro, o médico Lucas, que mesmo assim, ele, pelo grau de conhecimento, pela sua profissão, ele era um médico, ele era um grego médico, bem influenciado no alto escalão romano, ele teve a graça, ele teve a oportunidade, ele teve a chance de acompanhar Paulo até o fim da sua carreira, até o fim do seu ministério. E quando você vai ler tanto o Evangelho de Lucas como o livro de Atos dos Apóstolos, você vai entender que Lucas ainda, após a morte do apóstolo Paulo, ele deu sequência àquilo que foi ensinado pelo Senhor Jesus Cristo através da vida do apóstolo Paulo, e ele pregando o Evangelho para uma pessoa rica, influenciada, que acabou patrocinando ele para que pudesse escrever os 2 livros, o Evangelho de Lucas e o livro Atos dos Apóstolos. Bancou ele como um historiador, porque o Lucas foi o primeiro historiador cristão da história. E ele bancou Lucas em todas as suas viagens, em todas as suas análises, em todo o seu estudo, para que pudesse escrever perfeitamente aquilo que havia ocorrido com o Senhor Jesus Cristo. E isso, a religião adepta a oferta, ao dízimo, ao sacrifício, à prosperidade, eles não conseguem explicar por que nenhum dos apóstolos terminou a sua vida rico, bem-sucedido. Mas outros, em outras palavras, terminou sem um tostão furado e nem a vida tinha. Não tinha liberdade, não tinha vida, só vivia para Cristo. Então, é preciso que nós entendemos a necessidade que temos de nos desprender do sistema religioso e começarmos a estudar, a ler, a praticar, a buscar conhecimento com relação às coisas do Senhor.
Por que que a morte do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo, se deu por meio da crucificação? Porque a crucificação era um sinal de maldição, ou seja, a pessoa era tida como maldita. Por isso que a cruz para nós representa o sinal de salvação, mas ao mesmo tempo do quanto maldito nós somos, porque por nossa causa, por causa de nós, o Deus vivo, o Deus absoluto, o Senhor Jesus Cristo, nela foi morta, para que, através da sua crucificação, que para os romanos, ou seja, para o sistema político, era sinal de maldição, para o sistema religioso, era sinal de maldição, e para os estudiosos, para os gregos, representava loucura. Mas foi essa loucura, foi essa maldição, foi esse desprezo é que nos garante a vida eterna. Se nós confiarmos, se nós buscarmos, se nós dedicarmos, se nós entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, se dedicarmos tão somente a fazer o seu querer, a fazer a sua vontade, a dedicarmos tão somente a Ele, não temendo aquilo que possamos fazer, não temendo as consequências daquilo que há de correr conosco, por pregar verdadeiramente o Evangelho de Cristo Jesus, e não aquelas andarinhas que os pregadores coaches, como David Leonardo prega, como a Vitória Souza prega, Pablo Marçal e tantos outros. Não. Aquilo que eles pregam ali, aquilo que eles dizem, que aqueles que eles querem te ensinar, não é o Evangelho de Cristo. Aquilo ali não representa em nada o sacrifício de Cristo Jesus por nós. Esse negócio do positivismo é coisa de pessoas vazias, pessoas que buscam satisfazer o seu próprio eu, pessoas que acreditam que falando, hoje vai ser um dia de vitória, ela vai ter um dia de vitória. Desgraçada que é, não consegue nem sequer dar um sorriso, não consegue ser grata pelas coisas que tem, mas está sempre sendo ambiciosa, desejosa. Se você conhece alguém que é adepta a mensagens positivas e não mensagem corretiva, porque a palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo Jesus, traz para nós uma mensagem corretiva, a fim de que nós corrigimos a direção que estamos seguindo, endireitamos em caminho do Senhor. Todavia, essas pessoas que ficam tentando falar frases de efeito, tentando viver através de coisas, vão falar coisas boas, coisas boas atrás de coisas boas. Elas são vazias, elas são infelizes. Muitas dessas pessoas passam por depressão,
Por isso que estou em constante angústia, uma tristeza enraizada na alma, a ponto de que se você virar para ela e falar assim, ó, o seu dia vai ser maravilhoso, ela vai pegar aquilo e vai colocar aquilo como se fosse a melhor coisa do mundo. Mas para nós que cremos, para nós que estamos em Cristo, para nós que andamos com Cristo, sabemos que não é bem assim. Sabemos que muitas das vezes, por amor a Cristo, por obediência ao Evangelho de Cristo Jesus, passaremos pelo vale da provação. Enfrentaremos batalhas que humanamente seremos derrotados, mas espiritualmente seremos vitoriosos. Porque o fato de você estar desempregado ou doente, estar passando por problema na sua família, isso não faz de você alguém que esteja excomungado, isso não faz você de alguém que esteja desviado da presença do Senhor. As lutas, as provações que enfrentamos nos fortalece a fim de que possamos cada dia mais entender que a cruz na qual o Senhor Jesus Cristo foi crucificado, os pregos cravados no seu antebraço, a ferida feita no seu abdômen, a água de privada oferecida ao Senhor, a cusparada, os açoites, em algum momento há de chegar até a nós. Mas devemos orar ao Senhor para quando chegar esse dia em que, por amor a Cristo Jesus, por amor ao Evangelho de Cristo Jesus, em que seremos isolados da sociedade, em que seremos cancelados pelas pessoas, pelos amigos, pelos familiares, aquele momento em que fomos dispensados do emprego, o nosso cônjuge nos abandonar, porque já não suporta mais a dedicação que nós temos com o Senhor Jesus Cristo, e por se sentir abandonado, resolve partir, saiba que o Senhor Jesus Cristo, Ele estará conosco, nos fortalecendo, nos auxiliando, de maneira com que não venhamos a desfalecer, mas permanecer forte, crente, de que qualquer coisa que viemos a passar nesse mundo não se compara com aquilo que haveremos de ter quando chegar o dia em que com o Senhor estaremos. Como cristão, devemos ser como aquele Simão, o sirineu, como está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 26. E enquanto conduziam, eles pegaram um certo Simão, sirineu, que vinha do campo,
e colocaram nele a cruz para que ele pudesse carregá-la após Jesus. Que sejamos esse Simão, esse Sirineu, a carregar a cruz após Cristo. Ao invés de querer o glamour, a luxúria dos palácios, dos templos religiosos, que possamos estar nas ruas prontos para carregar a cruz após Cristo. De maneira que mais próximo do Senhor a gente possa estar, a gente possa vivenciar. Aquele que não quer, aquele que não ousa carregar a cruz de Cristo, este não está pronto, esse não está apto a morar, a estar por toda a eternidade ao lado do Senhor Jesus Cristo. Então, que sejamos nós, esse Simão Sirineu, que vindo de um campo outrora de pecado, de corrupção, de maldade, de egocentrismo, possamos agora estar ligados, podemos estar agora preparados para carregar a cruz. Mas para que carregar a cruz após Cristo, é preciso abandonar as coisas deste mundo. É preciso abrir mão do meu eu, do meu desejo, da minha vontade, para que assim eu possa ter condição de carregar a cruz de Cristo. Como está escrito no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 10, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição, e a participação em que seu sofrimento sendo feito conforme a sua morte. Se você não estiver pronto, se você não estiver capacitado, gabaritado a carregar a cruz após Cristo, você também não terá condições, você também não terá chance, você também não terá oportunidade, você não terá nenhuma chance de alcançar através de Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, em latim, Jesus, que veio do hebraico Yahvé, traduzido para o português, Jesus. Aquele que não está pronto para seguir após Jesus, para passar o que os apóstolos passou, para enfrentar o que o apóstolo Paulo enfrentou, esse mesmo não tem condições nenhuma de seguir, de obedecer, de caminhar após o Senhor. Por isto que falamos, saia dessa apostasia e comece a viver verdadeiramente uma vida cristã, uma vida relacionada, dedicada àquilo que o Senhor tem feito, àquilo que o Senhor espera de você. Não perca o seu tempo, não perca
a sua vida, amando, abraçando os dogmas, os conceitos, os preceitos religiosos, mas caminha tão somente naquilo que o Senhor quer, naquilo que o Senhor tem projetado para ti, de maneira que você possa estar com a sua vida inteiramente voltada para Cristo, vivendo em Cristo, estando com Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz.